Boa tarde. A gente vai começar a trabalhar com triângulos retângulos depois, mas antes de começar a trabalhar com triângulos retângulos, eu gostaria de mostrar um pouco de triângulos para que a gente pudesse entender do que se trata o triângulo, para aí depois a gente poder trabalhar com um triângulo retângulo. Então, triângulos, né? A gente define triângulo como sendo polígonos de 3 lados. Então, a gente tem uma ideia do que é um triângulo, sabe que é uma figura que tem 3 lados, mas a definição matemática é triângulos são polígonos de 3 lados. Mas o que são polígonos, né? Então, polígono é toda linha poligonal fechada simples. Aí já aparecem outras coisas aqui, ó, linha poligonal fechada e simples. Então, a gente precisa entender o que é isso também. O que é linha poligonal e quando é que ela é fechada e quando é que ela é simples. Antes de entender o que é linha poligonal, a gente precisa saber o que é segmento de reta. Segmento de reta é o conjunto de todos os pontos compreendidos entre dois pontos dados, incluindo esses dois pontos. Mostrando a figura fica melhor da gente entender. Então, o segmento de reta é isso aqui, ó. Você dá dois pontos A e B. Então, todos os pontos que estiverem aqui, ó, entre A e B, faz parte do segmento. E, além disso, o ponto A e o ponto B também. Então, isso é um segmento de reta. Uma forma não muito correta de se falar, segmento de reta são partes de reta. Tem uma reta que é infinita, tira um pedaço dela, aquele pedaço a gente chama de segmento de reta. Então, a notação de segmento de reta é AB ou BA. A gente vai representar o segmento de reta AB usando essa notação aqui, ó, A, B, com o traço em cima. Então, quando você vê essa notação, em qualquer lugar que você vê essa notação, a gente está falando de segmento de reta. Então, você tanto pode falar que é segmento AB como segmento BA. Quando você diz segmento AB, você já está dizendo ali que é de A até B. Então, não precisa você dizer um segmento de A até B. Basta dizer segmento AB. Então, segmento AB é o segmento que vai de A até B. Se você pegar o contrário, BA é a mesma coisa, é o mesmo segmento. Então, tanto faz você dizer AB como BA, vai dar no mesmo. Entendeu? Quando você fala de medida, a medida do segmento é só tirar o traço de cima. Então, medida do segmento AB ou BA, você tira o traço. Então, se você quiser dizer que o segmento mede 2, 3 centímetros, 4 centímetros, por exemplo, você tira o traço e aí coloca que é igual à medida que você está determinando ali. Então, uma linha poligonal, para a gente entender o que é polígono, é toda linha formada por partes de reta, ou seja, toda linha formada por isso aqui, ó, o segmento de reta. Então, quando você pega uma linha formada por várias partes dessa aqui, ó, ela é chamada de linha poligonal, ou uma parte somente. Então, quando você tem, ó, várias partes, ó, vários segmentos, várias partes de reta, então isso é chamado de linha poligonal. A gente tem ideia do que é a linha poligonal, é uma linha formada por partes de reta. Pegou uma linha, ela pode continuar aqui, pode ser infinita, depende da quantidade de partes que você quer colocar. Quando você fecha essa linha, ó, é uma linha poligonal fechada. Já é um polígono, nesse caso aqui é um polígono, mas nem sempre é um polígono. Mesmo a gente fechando a linha, nem sempre dá um polígono. Nesse caso aqui é um polígono já. Então, nós temos a linha poligonal não simples. Quando é que ela não simples? Quando ela se cruza. Ó. Quando ela se cruzou aqui, ó, o EF, o AG, nesse ponto aqui, ó, está cruzando, aqui também está cruzando. Ó. Então, quando acontece isso, a gente diz que a linha poligonal é não simples. Quando ela é não simples, ela não é polígono. Então, isso aqui não é um polígono. Entendi. E quando ela não se cruza, em momento algum, está vendo que ela não se cruza, então ela é uma linha poligonal fechada simples e, portanto, é um polígono. Então, isso aqui é um polígono, é uma linha poligonal fechada simples. Então, toda linha poligonal fechada simples é um polígono. Se essa linha tiver 3 lados, ela é um triângulo. Um triângulo são polígonos de 3 lados. A gente
o que é o triângulo, a gente trabalha com triângulos há muito tempo, né? Então não tem uma ideia. O triângulo é uma figura rígida. O que significa dizer? Significa que eu construí o triângulo, fixei esses pontos aqui, ó, eu não consigo flexioná-lo, eu não consigo achatar, por exemplo. Eu não consigo pegar ele e achatar. Por exemplo, eu não consigo, se eu fixar essas pontas, eu não consigo pegar essa ponta e achatar para cá, ou essa para cá para baixo, tá vendo? Ou essa para cá. Não, a gente não consegue flexionar um triângulo. Por isso ele é usado, muito usado em construções. Se você olhar essas torres de telefonia, ela é formada por vários triângulos. Aquela torre que tem lá no centro, por exemplo, é formada por vários triângulos. Por quê? Porque o triângulo é rígido, então ele vai ajudar a segurar a estrutura. Ele não vai flexionar. Então, no triângulo, nós temos aqui, ó, esses pontos, o A, B e C, que a gente chama de vértice. Não é uma característica somente de triângulos, existem várias outras figuras que têm vértice. Mas no caso do triângulo, são três. Então, o vértice é o ponto de encontro dos lados. Se você pegar o lado AC com o lado AB, ele se encontra nesse ponto aqui, A. Aí se eu pego AB, BC, se encontra em B. AC, CB, se encontra em C. Então, esses pontos a gente chama de vértices, são pontos. Aí os lados, ó, são os segmentos, que a gente acabou de ver o que era. Então, lado AB, lado BC e lado AC. Elementos do triângulo. E, além disso, nós temos os ângulos internos. Ângulos, De como a dentro. gente... Ângulo é a abertura. Então, esse lado, AB, um lado AC, ó, tem essa abertura aqui, ó, essa abertura, que é que a gente chama de ângulo. É a abertura. Então, eu posso, se eu abrisse mais esse lado aqui, ó, ele continuaria sendo um ângulo, só que ia ter uma abertura maior, que a gente chama de amplitude, uma amplitude maior. Aí, a letra usada para representar, geralmente a gente usa letras do alfabeto grego para representar ângulo. Então, aqui é o ângulo alfa, aqui é beta, nesse aqui, e aqui gama. Alfa, beta e gama são letras do alfabeto grego. Nada impede que a gente possa representar com outras letras, mas a gente costuma representar sempre com letras do alfabeto grego. Então, o que são os elementos do triângulo? E aqui tem a classificação dos triângulos. A gente tem dois tipos de classificação de triângulos. A primeira é quanto aos lados, e a segunda quanto aos ângulos. Nós podemos classificar os triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados é quanto às medidas dos lados. Ó. Eu tenho esse triângulo aqui. Se ele tiver os três lados congruentes, o que quer dizer congruentes? Quer dizer iguais. Se os três lados forem iguais, o triângulo é chamado de triângulo equilátero. Pode ler equilátero também, mas geralmente é equilátero. Então, o triângulo equilátero é o triângulo que tem os três lados de medidas iguais, ou os três lados iguais. Quando ele tem apenas... Quando tem dois lados que são congruentes, ou seja, dois lados iguais, não necessariamente o terceiro tem que ser diferente, ele pode ser igual também, mas quando ele tem dois lados iguais, ele é chamado de triângulo isósceles. Quando os três lados são diferentes, que é o caso desse terceiro caso aqui, ele é chamado de triângulo escaleno. Então, nós temos o triângulo equilátero, os três lados iguais, o triângulo isósceles, que tem dois lados iguais, e o triângulo escaleno, que tem três lados diferentes. Essa é a classificação quanto aos lados, ou seja, eu vou olhar para o tamanho dos lados, dependendo da quantidade de lados iguais ou diferentes, eu vou dizer se o triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno. E a outra classificação é quanto aos ângulos, ou seja, quanto às aberturas dos ângulos internos deles. Então, ele pode ser acutângulo, quando aqui um triângulo é acutângulo, quando ele tem três ângulos agudos. Quando é que um ângulo é agudo? Quando a medida dele é menor do que 90 graus. Então, ele é chamado de, se você tem um ângulo cuja medida é menor do que 90 graus, então ele é chamado de ângulo agudo. E o triângulo que tiver três ângulos desse é chamado de ângulo acutângulo. Um ângulo 90 graus seria mais ou menos esse aqui, ó, o lado do quadrado aqui, onde está os desenhos dentro, tá vendo? Onde está os triângulos dentro. Esse lado aqui, ó, tem um ângulo 90 graus. Que tem nesse triângulo aqui, ó, um ângulo 90 graus. Ó, nesse triângulo, no segundo triângulo, esse quadrado com um pontinho no meio indica que ali é um ângulo 90 graus.
Se esse ângulo aqui, se essa abertura aqui, se esse lado aqui, ó, se eu fechar ele mais um pouquinho para cá, o ângulo ficaria menor do que 90 graus. Então, quando isso acontece, ele é chamado de ângulo agudo. Se eu aumentar esse lado para cá, se eu abrir aqui, então esse ângulo aqui, ó, com esse lado que eu abri mais aqui, seria um ângulo maior do que 90 graus, que a gente chama de ângulo obtuso, que é o terceiro caso aí. Mas voltando para o primeiro, quando um triângulo tem três ângulos agudos, ou seja, três ângulos menores do que 90 graus, quando ele tem um ângulo reto, por que só um? Porque se eu colocar outro ângulo reto aqui, o terceiro lado não vai se encontrar. Se fosse de 90 graus, ele ia seguir para cá, e esse também ia seguir para cá, nunca iam se encontrar os dois lados. Então, quando ele tiver um ângulo de 90 graus, o que a gente chama ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo, que é o que a gente vai trabalhar futuramente. Os outros dois ângulos, esse e esse aqui, são agudos, são menores do que 90 graus. Então, quando um triângulo é retângulo, um ângulo 90, os outros dois são agudos, ou seja, menores do que 90. E o terceiro caso é quando o triângulo possui um ângulo maior do que 90 graus. 90 graus seria até aqui, mais ou menos. Porque esse é maior, abriu mais. Então, quando ele tem um ângulo maior do que 90 graus, esse ângulo é chamado de ângulo obtuso. Então, o triângulo é chamado de triângulo obtusângulo. Aí, do mesmo jeito do retângulo, ele só tem um ângulo obtuso. Os outros dois têm que ser agudos, senão não tem como formar um triângulo. Então, essa é a classificação. Eu posso ter um triângulo que seja, ao mesmo tempo, equilátero e acutângulo. Ou então, isósceles e retângulo. Só dando um exemplo, pode ter escaleno e obtusângulo. Depende de como estão as medidas dos ângulos e dos lados do triângulo. Nesse caso, o triângulo equilátero ele é sempre acutângulo. Os ângulos dele aqui são todos iguais, eles medem 60 graus. Cada um deles mede 60 graus. No caso do isósceles, esses dois aqui, esse terceiro lado do isósceles, que é diferente, chama de base, e esses ângulos estão na base, eles são iguais. Então, eu posso dizer que esse ângulo desse lado aqui é igual a esse ângulo desse lado aqui. Então, os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. Os ângulos internos e externos de um triângulo equilátero também são iguais. Então, essa é a classificação. A relação mais conhecida que envolve os lados de um triângulo, os ângulos de um triângulo, é a relação que diz que a soma dos ângulos internos, ó, se eu pegar esse ângulo A, mais esse ângulo B, mais esse ângulo C, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo dá sempre 180 graus. Eu acho que a gente viu isso ano passado, se não me engano. Então, se eu pegar esse ângulo, ó, com esse e colocar aqui, ó, digamos que eu cortasse esse triângulo aqui e colocasse aqui, ó, esse ângulo C, mais esse ângulo B, mais esse ângulo A, como a gente viu as medidas que a gente fez no ano passado, ó, ele dá 180 graus. Essa volta, meia volta, 180, a gente viu isso ano passado. Então, meia volta, 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, 180 graus. E aí, agora, as outras relações. Todo triângulo, a soma das medidas dos ângulos externos é igual a 360 graus. Olha o ângulo externo. Eu prolonguei um lado, aí esse lado que eu prolonguei foi esse que veio daqui, ó, esse lado aqui eu prolongo ele. Esse lado com o outro lado, ó, forma o ângulo externo. Então, eu tenho aqui ó, o ângulo externo 1, o ângulo externo 2 e o ângulo externo 3. Então, a soma dos ângulos externos de qualquer triângulo vai ser sempre 360 graus. Na verdade, essa é uma relação que vale para qualquer polígono. Todos os polígonos, seja ele com 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, a soma dos ângulos externos sempre dá 360. E se você somar aqui, ó, o ângulo externo com o ângulo interno, o ângulo externo com o ângulo interno, adjacente a ele, ou seja, que tem um lado em comum, né? A soma desses dois, ó, se você olhar, é meia volta, ó. Ou seja, sempre dá 180. A soma desses dois ângulos aqui.
Aqui também, ó, o alfa, um ângulo externo em 2, ó, sempre dá 180. Aqui também, ó, o beta, um ângulo externo 3, sempre dá 180. Então, o ângulo interno mais o ângulo externo, adjacentes, somam sempre 180 graus. Em todo triângulo, isso é o teorema do ângulo externo, é a segunda relação aí, ó. Em todo triângulo, a medida do ângulo externo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, eu tenho aqui, ó, o ângulo externo e o ângulo interno adjacente a ele é esse aqui, ó, que tem um lado em comum com ele, ó. Então, esse ângulo e o adjacente é esse. Então, esse é o externo. Esse ângulo externo aqui é igual à soma desses dois internos, ó, que não são adjacentes, ó, o alfa e o beta. Então, o ângulo externo 1 é igual à soma de alfa com beta. Se eu pegar o ângulo externo 2, ó, o adjacente a ele é alfa. Então, esse adjacente é igual à soma dos internos não adjacentes, ó, beta, as gama. E se eu pegar o A3, ó, vai ser alfa, as gama. Então, é sempre o ângulo externo igual à soma dos internos não adjacentes. Então, se eu quiser, esse ângulo aqui sempre vai dar igual à soma desses dois aqui. Ó. Se eu somar os dois, sempre vai dar esse.